Beleza, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos para o nosso tema desse webinar. Bom dia, Vitor. Bom dia, o pessoal todo aí que está cumprimentando. A IA chegou agora também, não escapa, né? Tem sempre uma IA participando da nossa palestra. Eu estava brincando esses dias que o dia que eu entrar numa palestra e tiver mais IA do que pessoa, daí eu encerro minha carreira, né, de palestrante, ou boto uma IA para palestrar também. Beleza, pessoal? Como estruturar a sua gestão de segurança da informação? Tá? Esse é o nosso tema do webinar de hoje. Fiquem à vontade, os microfones e as câmeras estão fechados aqui para o bom andamento da nossa conversa. Fiquem à vontade para comentar no chat, tá? Eu estou lendo o chat de vocês aqui em tempo real. Bom dia, Leandro. Leandro lá do Cicobi. Então, tô lendo o chat de vocês aí em tempo real, tá? Pergunta, comentário, dúvida, complemento, sugestão, fica à vontade, Melry também tá aí, pessoal, para comentar no chat, tá? Eu já leio o chat de vocês na hora e já faço aqui algum comentário ou deixo para o final, dependendo do horário, legal? Rapidinho minha apresentação e já vamos entrar no tema, né? Para quem não me conhece ainda, então sou o Paulo Silva, doutor pela Federal de Santa Catarina na área de segurança da informação, certificado nas principais normas, auditor líder 27001 pela BSI, lead implementer 27701 pela BNT. Sempre comento que a 27701 é uma norma importante, tá? A gente foca bastante na 27001, mas a 27701 dá uma olhada, principalmente para a Lei Geral de Proteção de Dados. O foco dela é na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, dá uma olhada também aí na tua empresa para 27701, tá? Sócio-diretor da Tracker, a Tracker está há mais de 15 anos no mercado, acho que ano que vem a gente faz 20 anos. Também professor de graduação e pós-graduação, na verdade atuei aí com mais de 12, 13 anos como professor de graduação e pós-graduação. Então, um pouquinho aí da nossa história. Bom dia, Rodrigo, da Unimed Jundiaí também. Pessoal da Unimed aí sempre participando. Nossas duas grandes cooperativas, né? Bastante pessoal do Cicobi e bastante pessoal da Unimed participando aí. Pessoal, aproveitem também, né, quem se interessa pela segurança da informação, se inscrever lá nos nossos canais. A gente tem 3 canais segmentados, né? O canal Tracker é para material da Tracker, o Destaque TI é para profissionais de segurança da informação e privacidade e proteção de dados, tá? Vídeos curtos para profissionais é o Destaque TI. E o Alerta Corporativo são vídeos para os seus colaboradores, tá? São vídeos semanais de conscientização. A linguagem ali no Alerta Corporativo não é para o profissional. A linguagem ela é para isso ser retransmitido dentro da tua empresa para conscientização dos teus colaboradores, tá? Tudo material livre, gratuito, aberto. Fiquem à vontade para entrar, cada canal tem seu objetivo, entrar lá nos canais e utilizar o material. Quem quiser saber mais do nosso trabalho também, né, a gente atua bastante no LinkedIn. Então acessa lá Paulo Silva Tracker no LinkedIn. Fica à vontade lá para pedir conexão, a gente sempre aceita e a gente fica em contato. Beleza, pessoal? Então assim, ó, o nosso tema de hoje, por que esse tema? Como estruturar a sua gestão da segurança da informação? Deixa eu fazer essa introdução, né? A gente na segurança da informação faz um monte de coisa. A gente faz política, a gente, vocês, né, atuando aí nas empresas, né? O profissional de segurança e privacidade tem um caminhão de coisa para fazer e tudo se mistura. Então, uma hora está fazendo uma política, outra hora um procedimento, outra hora uma análise de risco, outra hora preenchendo um cadastro de fornecedores, outra hora fazendo uma palestra. Então, a gente tem uma infinidade de controles e ações e planos de ação acontecendo na nossa empresa. O que eu quero trazer com isso daí? É dar um passo para trás, né, voltar um ponto e dizer, opa, mas peraí, como é que está interligadas todas essas ações? Onde é que se encaixam as ações? Como é que as ações de pessoas, de processos, de tecnologia, conscientização, política, como é que esse balaio todo aí se correlaciona numa coisa estruturada? Tá? Então hoje a gente não vai falar em detalhes de um controle específico. A ideia desse webinar de hoje é voltar e dizer assim, gente, vamos falar do todo. Como é que o todo se organiza? Tá? Trocando em outras palavras, como é que é a organização da tua governança de segurança
e governança de privacidade. Então, essa é a ideia do webinar de hoje, voltar um pouco, não falar de um controle específico, mas falar da correlação entre todos os controles e tudo o que acontece na segurança e na privacidade e proteção de dados, tá? Como estruturar a sua gestão de segurança da informação. E aqui está o nosso roteirinho. O segredo de tudo é, para mim, que sou auditor 27000, auditor 27701, né, que tenho essa pegada de ir para o lado da metodologia da ISO, né, existem outras metodologias também, mas isso aqui serve para tudo, tá? O segredo de tudo é o PDCA. E aí vocês vão me dizer, com razão, Paulo, esse negócio de PDCA é uma teoria chata. Isso mesmo, né? É uma teoria chata, é um negócio que não funciona na prática, é um negócio só lá para teoria. E é isso que eu quero tirar um pouco aqui. O PDCA, ele é uma ferramenta prática. Eu quero trazer isso para vocês. Quem já usa PDCA, show de bola. Quem não usa, faz a sua análise. Tu pode gostar ou tu pode não gostar do PDCA. Tranquilo, tá? Mas o que eu quero, acima de tudo, trazer, PDCA como uma ferramenta prática para organizar a tua gestão e a tua governança. E aí eu sempre brinco, né? Pô, eu dei aula na graduação e pós-graduação 12, 13 anos, né? E eu também dava aula de PDCA. E aí eu brinco assim, né? O PDCA é uma coisa que tu vai lá na faculdade, o professor explica, a gente não entende nada, normal, tá? Não tô xingando ninguém aqui, eu também não entendia. Quando eu estava na graduação, eu não entendia o PDCA, né? O professor explica, a gente não entende nada, estuda para a prova, preenche a prova e pronto. Então o PDCA na faculdade ali, ele é uma coisa teórica. É difícil ver a relação do ciclo PDCA com a prática. Quando eu comecei a fazer consultoria, ano que vem a gente faz 20 anos de consultoria, eu vou dizer assim para vocês, eu falo isso em palestra também, cara, eu levei 3 anos para entender o PDCA. Entende? Como é que ele funciona na prática. Então, depois de muita experiência, de muito testar, de aplicar e reaplicar, aí tu volta 3 anos de consultoria, tu volta o PDCA e fala, ah, puxa, agora eu estou começando a entender esse negócio. Tá? Então o PDCA ele é difícil, né? Falar aqui dele é fácil, mas aplicar ele é difícil. Mas depois que tu encaixa o ciclo PDCA na tua gestão, na tua governança, talvez tu comece a ter essa visão do todo. Tá? E é essa descoberta que eu quero trazer um pouquinho aqui para a gente conversar, tá? Também quem nunca ouviu falar de PDCA, não tem problema. Eu vou explicar o básico do PDCA aqui também, e a ideia é explicar o PDCA na prática, tá? Então, PDCA nada mais é do que as 4 fases. A fase do P, que é planejamento, o do, o check e o act. E a gente vai aqui no webinar entrar em detalhes práticos, né? O que é, na prática, cada fase do meu PDCA e como é que eu uso esse PDCA, então, para entender e estruturar a minha segurança da informação. Para ter um exemplo, eu vou trazer aqui, eu uso o PDCA para estruturar os serviços da Tracker. Tá? Então, na própria prática mesmo aqui da Tracker, da empresa, eu uso o PDCA para estruturar tudo. Então vamos lá. Primeiro assunto, né? Visão geral do próprio PDCA. Tá? Essa aqui é a brincadeirinha do PDCA. A gente traduz para o português, não é muito comum, né? Planejar, fazer, verificar e agir, se fosse em português, né? Planejar, fazer, verificar e agir. Mas não é muito comum. O comum é deixar o PDCA em inglês mesmo e trabalhar com ele em inglês, né? Então, básico, o professor teu de graduação ou de pós-graduação foi lá e explicou, né? Mas na teoria é uma coisa, na prática é outra. Ah, o P é planejar, plan, né? O do é fazer, o check é verificar e o act é agir. Isso aí não quer dizer nada. Essa é a dificuldade do PDCA, né? O que eu ensinava lá na graduação, o que o professor ensina, no tempo que a gente tem, também não estou falando mal dos professores, eu também sou professor, no tempo que a gente tem ali na graduação e tal, como eu falei, na prática, no mercado, eu levei 3 anos para entender isso. Então não tem como um professor explicar isso aqui num semestre de aula, né? Mas vamos começar. Visão geral. O que é o plan, né? O plan
ele trazendo para a prática o diagnóstico, né? Então, todo diagnóstico, ele se encaixa no PLAN. Planejamento. Identificação de problema, observação, análise, plano de ação. Porque os teus projetos vão se encaixar aqui dentro. Isso é a gestão da governança. Tá? Os teus projetos, eles vão se encaixar aqui dentro. E aí o PLAN é tudo que tu tiver de diagnóstico. Né? Tem lá aqueles, vamos fazer qualquer tipo de diagnóstico de segurança. Gap da LGPD, diagnóstico de privacidade. O próprio, depois eu vou falar mais em detalhes, o próprio DPIA. Pessoal da LGPD aqui, trazendo para a prática então, o próprio DPIA, ele é o PLAN. Agora, o mais importante, talvez olhando para o todo, é saber que o PLAN, ele é a primeira parte do ciclo, você começa com o planejamento, tá? E depois você gira o ciclo todo. Outra coisa que eu demorei para entender na prática, isso aqui é um ciclo de melhoria, os ciclos de melhoria contínua. Tu tem que rodar esse negócio, literalmente, e ficar girando isso aqui dentro da empresa, né? Esse ciclo, ele leva de 1 ano a 1 ano e meio para ser executado. Então lembra que você que tem DPIA na tua empresa, ou análise de risco de segurança, tu não tem que fazer uma análise de risco a cada 1 ano, todo ano tem que fazer análise de risco? Ou pessoal que tem DPIA, né, RIPD ou DPIA, todo ano não tem que revisar o DPIA, preencher de novo? Então você acaba preenchendo de novo o DPIA todo ano, implicitamente porque você está rodando um ciclo PDCA, tá? Essa é outra coisa legal. Muitas empresas acabam tendo ciclo PDCA, rodando o ciclo PDCA e nem percebem isso, não dão esse nome, ou não percebem como um ciclo PDCA, tá? E a partir do momento que tu tem a visão do todo do PDCA, na prática, tu pode começar a organizar pastinhas de rede, segurança da informação, quais foram os meus projetos do PLAN, do DO, do Check, do ACT. Então tu começa a organizar os teus projetos e as tuas ações de segurança e privacidade dentro das caixinhas do PDCA. Isso acaba trazendo um entendimento do todo, que essa é a maior dificuldade nas empresas, né? Eu tenho 1 bilhão de coisas para fazer, eu tenho 20 projetos rodando ao mesmo tempo, com um monte de coisa, e eu não sei aonde que se encaixa cada coisa. O PDCA, ele vem para tentar gerenciar esse todo, beleza? Pessoal, já estamos aí aos 54. Eu falei que a gente ia ficar em torno de 60 aí participantes, né? Vai chegar mais alguém aí, 15 minutos talvez. Pessoal, só me dá um okzinho ali no chat, né? Eu tô me sentindo muito sozinho. Deixa eu ver se eu não caí, se todo mundo tá me ouvindo. Lucas, obrigado, Lucas aí. Carla também, Rodrigo também, Miguel, beleza. O online tem disso aí, né? A gente fala um pouquinho, depois a gente se sente muito sozinho, aí eu vejo vocês ali no chat. Galera participando aí, obrigado pessoal, Gil também. Então assim, visão geral, PLAN. PLAN é diagnóstico, depois eu vou entrar nos detalhes. O que é o do? Cara, o do é fazer as coisas. Qualquer controle que você implemente, ele está no do. E aí é que vem o detalhe. O do, ele deveria ser um derivado do PLAN. Então, a lógica do PDCA é assim: eu fiz um diagnóstico, ok? E a partir desse, já vou ler a questão do Márcio ali. Eu fiz um diagnóstico e a partir desse diagnóstico saíram coisas que eu tenho que fazer, né? Então, as coisas que eu tenho que fazer do plano de ação do diagnóstico vão para o do. Mas não é tão simples assim. Aqui no do, você também tem que manter todos os controles que você já tinha. Exemplo, eu tenho uma PSI boa. Então a PSI no planejamento ela não vai aparecer no diagnóstico. Tu concorda que a minha PSI tá boa, tá bem implantada, bem desenvolvida, tô com uma PSI legal. Quando eu fizer o diagnóstico, eu não vou botar lá no plano de ação que eu tenho que fazer a PSI, porque a minha PSI já tá boa. Então aqui no do, eu tenho que atender ao que apareceu no PLAN, de diagnóstico, de risco, de melhorias, e também faz parte do do manter todos os bons controles que eu já tenho. Tá? Então o do
é meio que tudo, assim, tudo que tu faz de melhoria de controle, implementação de controle, política, treinamento, é o do, tá? Mas risco, não, risco não é o do. Tem teorias que botam o do no risco, tá? Principalmente até 27 mil coloca uma parte do do no risco, né? Ou do risco no do. Mas vamos dizer assim, diagnósticos de modo geral, plain. Fazer controles, implementar, melhorar controles, do, ok? Márcio, obrigado pela participação. Professor, a fase do plain é a mais demorada e que exige um cuidado mais acentuado, correto, né? Pois um planejamento mal elaborado implicará nas demais ações. Perfeitamente, né? Uma análise de risco, não vou nem dizer mal feita, uma análise de risco incompleta ou não aprofundada, ela vai me gerar um do deficiente. E aí, muito bem colocou o Márcio ali, né? É um ciclo. Se eu pequei, fiz aqui superficial, acho que essa é a palavra. Se eu trabalhei de modo superficial no plain, vai dar problema em todo o meu ciclo, né? Porque aí o Play não achou uma deficiência de fornecedores, por exemplo, aí no Do eu não vou implementar isso, no Check eu não vou verificar e no Act eu não vou melhorar, tá? Então, é bem observado pelo Márcio ali, né? Fazer uma análise de risco, que é o meu principal controle aqui, ou gaps bastante críticos, bastante adequados na fase de Play. E vocês percebam que, vou pegar um gancho no comentário do Márcio ali, tem empresa que nem faz o play, nem faz. A gente vê isso nas consultorias, a gente vê isso nos pedidos de proposta comercial, tá? O cara fala assim, eu preciso de uma política A, B, C e D. Beleza, a gente sabe que o cara precisa, mas será que isso é a primeira coisa que tu precisa? Será que isso é o mais importante para ti nesse momento? O Play também responde isso, tá? Quais são as minhas priorizações de controle? Beleza, né? Orçamento limitado, todas as empresas. Eu tenho 50 deficiências na empresa. Qual deficiência eu devo fazer primeiro? A análise de risco vai te responder isso. Então, em última análise, a análise de risco, ou os diagnósticos, ou os gaps do Play, eles são priorizadores de controle. O que eu tenho que fazer primeiro, né? E aí o pessoal às vezes pede uma implementação, eu preciso de uma política de classificação. Beleza, mas será que tu não tem coisa mais importante para fazer primeiro? Então não dá para pular o plain. Minimamente tu tem que... tá, eu não tenho nada. Às vezes acontece isso com um cliente nosso, tá? Paulo, a gente não tem nada de nada de nada. Bom, se não tem nada de nada, beleza. Eu já sei que a PSI é uma das coisas mais importantes. Vamos começar pela PSI e talvez ver a parte cibernética, né? Talvez nesses casos já aconteceu e acontece às vezes da gente começar pelo do. Mas é começar pelo do quando o cara não tem nada. Se eu for fazer uma análise de risco, vai dizer que tudo é horrível lá. A gente já sabe que a PSI é um dos principais controles, tá? Mas assim, todo mundo aqui, eu quero acreditar, com um nível de maturidade mínimo inicial, adequado já, pelo menos iniciado. Então, o play é importante para ti. E depois o do fazer os controles. Tá? Meu Deus, eu estou falando um monte de coisa aqui só na visão geral, né? Gente, o que é o cheque? Check, né? O que é o cheque? O cheque é verificar se o que você implementou foi efetivo. Então tem toda uma lógica aqui. Eu, através de diagnósticos, planejo, priorizo, vejo meus controles de maior vulnerabilidade, de maior impacto, que é o risco, análise de risco. Planejei, implementei o que estava previsto no planejamento. Agora eu vou no cheque ver se o planejamento foi efetivo. Então o cheque ele é principalmente nome de controle principal aqui, auditoria. Auditoria. A auditoria não é plain. Mas a auditoria não é diagnóstico? Aqui tem um grande problema. A auditoria não é diagnóstico. Às vezes ela é usada para diagnóstico, até mesmo às vezes erroneamente, sim, tá? Mas o que é diagnóstico é gap e risco. A auditoria é cheque, tá? A auditoria é verificação de conformidade com o que foi implementado. Eu acabei de implementar uma PSI, então vamos fazer a auditoria da PSI. A auditoria é verificação de conformidade. Vai estar no slide lá da frente, tá?
Então, auditoria é cheque, isso aí, verificação de conformidade de controle. Tem até uma historinha que eu vou contar aqui, tá? Já tô falando tudo nesse slide aqui mesmo. O pessoal, o caso mais clássico, o pessoal liga lá para tracker, empresa que não tem nada de segurança. Eu vou contar esse caso que acontece bastante, tá, gente? Cliente nosso. Ah, o cara liga lá para tracker, não tem nada de segurança implementado e fala: "Ah, a gente quer uma auditoria". Tá, mas auditoria de quê? Porque eles não têm nada de segurança. Daí, como o pessoal desconhece muitas vezes, não conhece e só ouviu falar da 27.000, aí aquele cliente, às vezes, com um desconhecimento ou não tem uma equipe, o cliente fala: "Ah, eu quero uma auditoria", porque a auditoria é o controle mais famoso. Pô, mas não é o controle mais famoso, eu tenho que fazer risco. Para mim, risco é mais importante que auditoria. Porque o risco é o que, como o Márcio falou, o risco é o que abre a tua implementação de controles, né? Então, risco é importante, mas o cara, a gente quer auditoria. Daí o cara, tá, mas auditoria de quê? Ah, dá 27.000. Então os caras de cara pedem uma auditoria da coisa mais difícil que tem. Querem auditoria da 27.000. Daí a gente começa a perguntar, tá, mas tu tem política? Ah, não tenho. Tu tem conscientização? Não tenho. Não tenho. Cara, pra que tu quer um cara lá da fase de cheque? Tá vendo como o PDCA é importante pra visão do todo? Pra que tu tá me pedindo um controle lá da fase de cheque se tu não fez o plain e não fez o do? Na verdade, o que esse cliente está querendo não é uma auditoria, mas auditoria é a palavrinha bonita que ele conhece. O que esse cliente está querendo é uma análise de risco, lá da fase de plain. Tá? Então é legal para vocês aplicarem isso na estrutura de vocês, na governança de vocês. Né? Começar o ciclo pelo risco, ou pelo gap, ou pelo diagnóstico, pode ter nomes diferentes. Né? Começar pelo plain, aplicar o do e aí ir para a auditoria. Ah, a gente sabe que vocês recebem auditorias muitas vezes de coisas que não foram implementadas. Tudo bem, isso acontece, mas na teoria do PDCA não deveria ser dessa forma, tá? E aí o que é o ACT? O ACT é, assim, de uma maneira mais simples, tratar os apontamentos da auditoria, tá? De uma maneira bem objetiva, bem direta. Eu planejei o diagnóstico, implementei meu diagnóstico, fiz a minha própria auditoria ou fui auditado, e agora o ACT é atender aos apontamentos de auditoria. Eu acabo colocando no ACT todos os planos de ação, tá? Não só os de, uma coisa meio atravessada, não só os de auditoria, mas todos os planos de ação. Olha só, essa figurinha aqui, avançando agora, muito legal. Essa figurinha aqui é um pouco de como eu organizo o PDCA na metodologia da Tracker. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Eu divido os produtos em famílias, né? Os nossos projetos em famílias, da família 10 até a família 90. Tá? Então, as famílias, o que é o plain? O plain são os diagnósticos. Eu tenho duas famílias aqui, né? A família 10 e a família 20. São diagnósticos. Tá? Ah, no do. O do até eu dividi em duas etapas de do aqui, né? Eu tenho a família 30 de políticas, continuidade de negócio é um desenvolvimento, então entra no do também, no fazer. Procedimentos, a parte de norma, políticas e normas aqui, procedimentos na família 40 e família 80 é educação corporativa, né? Então eu tenho duas famílias de do aqui. O que é o cheque? No cheque eu acabo colocando a parte de cyber, pentest, meio que aparece. Aí tem coisas que na vida real não é tão perfeito quanto na teoria, né? Ah, o pentest, ele aparece um pouco aqui na análise de risco? Sim, mas o pentest muitas vezes está lá no cheque também, tá? Pentest, scan de vulnerabilidades, pode aparecer um pouco no plain, como diagnóstico, aí tu implementa as melhorias, acaba sendo isso, né? Tu fez análise de risco, tem às vezes lá uma análise de vulnerabilidades, um pentest, ainda como plain, tu implementa as melhorias. Lembra quando o pessoal fala assim, mas agora eu quero ver, né, se o que eu implementei foi corrigido, um pentest de risco residual, aí ele está no cheque. Tá? Então família 60, cyber, está no cheque, 70, auditorias está no cheque também. A auditoria é diferente da análise de risco. Tem muita gente que coloca os dois no mesmo balaio. Análise de risco é probabilidade e impacto em certos eventos. Análise de risco vai te abrir o mundo todo. A auditoria não abre o mundo todo. A auditoria tem o catálogo de auditoria que tu tem que seguir. A auditoria é específica para aquela coisa que está sendo auditada.
A análise de risco é ampla, porque é a ocorrência de eventos. Por isso que a análise de risco está no Plain, que ela abre para ti o mundo todo, todos os cenários e eventos possíveis, e a auditoria não. A auditoria tem um catálogo de auditoria que o auditor segue para fazer aquelas perguntas específicas. Por isso que a auditoria está no cheque, tá? Então, começando a posicionar o todo, olha que legal. Vê aí na tua empresa, o que vocês estão trabalhando agora? Ah, agora nós estamos trabalhando A, B, C, D, E. Pô, então será que eu estou trabalhando um pedacinho do Plain, um pedacinho do Do, um pedacinho do cheque? Né? Não tem problema, tá, pessoal? Mas em que fases que eu tô? Quando é que começa meu ciclo? Essa é uma pergunta legal. Esse ciclo aqui, ele deveria rodar a cada ano. Ah, mas ano às vezes a gente não dá conta, tá? Vamos dizer 18 meses. De 12 a 18 meses, esse ciclo deveria rodar. Você consegue talvez identificar na tua empresa, pô, em março, todo mês de março a gente começa uma análise de risco nova. Ah, então tu tem um ciclo acontecendo, né? Ou será que assim, como acontece em muitas empresas, né? Cara, vamos fazendo. Vamos fazendo política, o que vai aparecendo a gente vai fazendo. E aí tu nunca tem esse ciclo estruturado e um momento em que diz, não, pô, tá na hora da gente começar uma nova análise de risco. Eu não vou dizer que eu também, às vezes, não falho nisso aqui. Claro que falho, não é fácil, tá? Mas, assim, pensando num mundo perfeito, a gente não consegue chegar lá, né? Mas tentando caminhar para um ciclo ideal, a gente deveria minimamente ter essa visão dentro da empresa. Essa visão aqui, né? Desse ciclo acontecendo. Galera que é auditada aí, né? Cicobi, Unimed e outros colegas de empresas, clientes nossas que estão aqui, vocês são auditados uma vez por ano naquela auditoria. Então dá para ver aqui que vocês estão na fase de cheque, estavam na fase de do. Quando tem que fazer o de PIA, e não façam só o de PIA, né? Tem que fazer análise de risco de segurança da informação também. Aí vocês estão na fase de plain e por aí vai. Ok? Então aqui está a metodologia da Tracker, o plain, o do, o check e o act. Ó, no act eu jogo tudo. Meu act aqui é meio plano de ação, tá? Ações, plano de ação, diverso, é no act. Quando aquela ação vira um projeto maior, daí ela está no do, que é uma coisa maior, estruturante, o do ali meio que de desenvolvimento. Ah, mas eu tenho que, sei lá, revisar usuários genéricos, que acontece bastante. Tá aqui no act, é uma açãozinha. Então eu tenho essa diferença entre pequenas ações que fazem parte do agir e projetos estruturantes que fazem parte do, ok? Meio essa distinção. Beleza, pessoal? Cara, falei muito já nessa primeira parte, mas é bom para ter a visão do todo, né? E agora vamos entrar um pouco em detalhes de controles de cada fase, tá? Dúvidas, perguntas, por favor, coloquem ali no chat. Pausa para uma água, vamos lá. Vamos entrar, já falei bastante, mas vamos entrar um pouco mais no Plain, né? O Plain, então, ele é, em primeiro lugar, a análise de risco. Análise de risco, não só o de PIA ou RIPD. O de PIA e o RIPD vocês acabam fazendo por força de lei, por causa da LGPD. Mas não só o RIPD ou o de PIA precisa fazer também a análise de risco, 27005. Quem quer um guia para análise de risco? Paulo, queria um guia aí para minha análise de risco. ISO 27005, tá? É o guia ISO 27005 na família 27000, é o guia para análise de risco. E a análise de risco é extremamente importante, diferente da auditoria, porque ela vai te dar a ocorrência de eventos. Na análise de risco, você pode identificar uma vulnerabilidade desconhecida, um cenário, melhor dizendo, né? Você pode identificar um cenário desconhecido, tá? Então, quem puxa coisa nova, por isso que está no Plain, quem puxa coisa nova é a análise de risco, tá? De acordo com a 27005, a gente vai avaliar ameaças, vulnerabilidades, ocorrências, probabilidade e impacto. Probabilidade e impacto vai dar o meu risco. Então, risco nada mais é que a chance de eventos acontecerem e o impacto causado por esses eventos. Na análise de risco, é importante, no Plain, vocês avaliarem pessoas, processos e tecnologias, né? Esse aqui é meio que o nosso catálogo de análise de risco, nossos capítulos, né? A gente avalia organização da segurança da informação, a parte burocrática,
documentação, normas, políticas, procedimentos, processos de TI, dentro do setor de TI, tecnologias em si, aqui que entra um pouco da parte de scan de vulnerabilidade, checklist de tecnologia, a parte humana e a parte, às vezes, que algumas empresas acabam um pouco negligenciando num primeiro momento, que é a parte de segurança física. Lembrando que segurança física da informação, como é que está isso aí na tua empresa? Segurança física da informação, você sempre lembra de 3 coisas. Vamos ver se eu vou lembrar, né? Primeiro, a parte de documentos físicos. Arquivamento, documento físico, tá? Então, parte de segurança física vai estar lá na análise de risco. Documentos físicos. Depois, movimentação de equipamentos que contenham informação. Pode ser pendrive, HD, notebook, movimentação de equipamentos que contêm informação. E terceiro é movimentação de pessoas. Eu vou fazer uma pequena pergunta aqui para vocês aplicarem no risco aí da sua empresa. Dá uma olhada no arquivo morto da empresa. O que acontece na maioria das empresas? Documentos físicos. Quando eles estão vivos, ativos, eles têm controle de acesso. Ah, eu tenho um contrato, eu tenho um documento do RH. Documento físico, está protegido. Quando esse documento físico vai para o arquivo morto, muitas vezes ele perde a segurança dele. No arquivo morto, todo mundo entra, acaba que meio várias áreas entram, todo mundo tem acesso a todas as caixas do arquivo morto. Então você perdeu a segurança, perdeu o nível de segurança daquele documento físico. E isso também se aplica para LGPD, tá? Então, um pequeno exemplo aqui de aplicação da análise de risco, por exemplo, que não é muito trivial em todas as empresas, como é que está o arquivo morto, como é que está o arquivamento, por exemplo, de documentos físicos, quando eles estão ativos e quando eles não estão ativos. Dá uma investigada nisso aí na tua empresa, vê se ela passa por esse teste, por exemplo, ok? Algumas delas jogam até fora, achando que não estão fazendo mal. Tem esse caso, né? Eu gravei no Alerta Corporativo alguns vídeos sobre descarte, né? LGPD, eliminação de dados, descarte seguro, eliminação segura, as questões que o Márcio comentou ali, né? Então, pontos importantes. E aí, também faz parte do Play o que vocês já têm que fazer, que é o RIP de ODPIA, né? RIP de ODPIA não escapa, é obrigado a fazer por força de lei, mais completo ou mais superficial, a LGPD lá vai falar que tem que fazer só para quem é legítimo interesse, dado sensível. Na Tracker a gente acaba fazendo o RIP de ODPIA para todos os processos que estão mapeados, ok? RIP de ODPIA deveria fazer ou revisar uma vez por ano e faz parte do PLAN. Vamos em frente. Gaps. Tá? Ainda falando do Plain aqui, né? Lembrando, a gente está no Plain. A análise de risco, RIP, IODPIA e Gap. Gap é uma coisa louca. Gap, que é assim, tu verificar o quanto que tu tá distante de determinada norma ou boa prática ou, sei lá, legislação, né? Então a gente faz muito gap. E gap, eu sempre brinco que o céu é o limite. Pode ser gap de qualquer coisa. Isso aqui é um pequeno catálogo de gaps que a gente tem feito recentemente, tá? Então aqui em gap de uma resolução do Bacen 16975, gap da Claro, teve um cliente nosso que teve que entrar em conformidade com boas práticas da Claro, gap da Claro, gap de lavagem de dinheiro, gap pessoal da Unimed, né, PNG-PPD, o Programa Nacional Unimed de Privacidade, tem gap também, gap de SUSEP, para quem é a seguradora, corretora, tem que pegar as resoluções da SUSEP e fazer um gap análise. Então, qualquer coisa aqui pode ser gap, 27001, 48. Aqui, ó, esse aqui é recente, é legal. Gap das resoluções da NPD. A gente pegou todas as resoluções da NPD, mapeou em requisitos e faz um gap análise, vendo quanto que a tua empresa, por exemplo, ou o nosso cliente, está aderente a todas as resoluções da NPD. Então veja como o diagnóstico, o Plain diagnóstico traz coisa nova, tá? Recomendação aí para tua empresa. Verifique, além da LGPD, claro, quais são as normativas,
regulações, regulamentações de negócio que a tua empresa tem que atender e monta a gap análise desse negócio. A gente tem aqui até a gap análise de ciberseguro, para quem adquirir ciberseguro, gap análise uns mais diferentes aqui de lavagem de dinheiro, tá? Requisitos de corretoras. Então, assim, gap análise é qualquer coisa, tá? Como é que tu pode começar no diagnóstico a aplicar gap análise na tua empresa? Verifique as regulações e regulamentações que você tem que atender, monte um checklist de requisitos e avalie quanto que tu está atendendo. Talvez você pode descobrir que tem mais um monte de coisa de segurança, de privacidade, que tem que ser atendido, além da LGPD, devido aí às regulações e regulamentações da tua empresa. E essa é a parte de gap, tá? Então, feito o plain, fiz análise de risco, RIPD, fiz gaps, avaliei as regulações e regulamentações do meu setor, montei gaps, apliquei os gaps, beleza, terminei o plain. Aí vamos para o do. O do basicamente é implementar controle, principalmente pessoas e processos. Do acaba sendo principalmente pessoas e processos. Pessoas, aquele basicão, né? Cultura, capacitação e conscientização, programa periódico. Mas o que é legal aqui, tá? Mas Paulo, eu já faço conscientização, beleza. Mas lá no Plain, você identificou um gap específico. Gap sobre nuvem. Tá? Eu tenho um gap aqui da SUSEP. E aí você, no seu negócio, identificou um gap específico de um pontinho específico que você tem que atender. E aí, quando você vai lá para o Do, beleza, tu já faz conscientização, mas agora você tem que falar sobre segurança em nuvem, porque foi identificada uma deficiência lá no Plain. Então, não interessa muito se tu já faz conscientização. Depois do Plain, você vai ter que complementar a tua conscientização com aqueles assuntos identificados como deficientes. Tu vai ter que melhorar a tua conscientização. Então aqui a discussão para quem já tem nível de maturidade não é assim se eu faço campanha de conscientização ou não. Aqui a discussão é se um determinado tema específico está presente na minha campanha de conscientização. Olha que legal. Então é a melhoria, a complementação, o aprimoramento da campanha de conscientização que você já faz, tá? Eu não vou descobrir lá no Plain que tu não faz conscientização. Beleza, se descobrir isso aí, é um rombo gigantesco e tem que começar a fazer conscientização. Mas para quem já tem nível de maturidade, é a melhoria da campanha de conscientização. Isso é show de bola a partir do Plain, porque aí tu vai ter temas específicos que você tem que tratar. Legal? E a mesma coisa vai acontecer com metodologias, normas e procedimentos. Eu já tenho uma PSI. Beleza, mas rodar o ciclo PDCA não é para dizer se tu tem ou não tem PSI, mas é para achar um ponto específico que tem que ser melhorado na tua PSI ou tem que ser falado desse assunto. Pega agora a parte de IA, inteligência artificial. Inteligência artificial está vindo com tudo nas empresas, já veio, na verdade, né? E agora a gente tem que incluir inteligência artificial na campanha de conscientização. A gente tem que incluir uma norma de inteligência artificial. Tá? Então é a melhoria da governança que você já faz, tá? A parte de ferramentas é a parte tecnológica, reconfiguração, hardening, reconfiguração de servidores, reconfiguração de sistemas, softwares que foram encontrados deficientes na etapa de Plain, tá? Bom, aqui vai falar da PSI, a gente já conhece, vai falar da PPD. Esses dois documentos são documentos básicos, né, mandatórios. Também avalie isso na tua empresa. Se você tem uma PSI bem implantada, desenvolvida e implantada, né? Lembra, não é só desenvolver a PSI e mandar por e-mail para todo mundo. Tu tem que fazer um trabalho de implantação dessa PSI para que ela se torne realidade no seu ambiente, tá? Tem um monte de vídeo aqui no canal sobre PSI, implantação de PSI, etc. PPD é a mesma coisa, que é a política mais ligada à LGPD, tá?
Ela pode ter nomes diferentes, a gente chama de PPD, Política de Proteção de Dados, Política de Gestão de Dados, né? Ela pode ter nome, política de privacidade, mas não é aquela política de privacidade que está no site, tá? Bem observado. Aquela política de privacidade que está no site não é a PPD. Aquela política de privacidade, dita política de privacidade que está no site, aquilo lá, na verdade, é uma declaração de privacidade ao mercado. Você precisa ter uma política de privacidade interna, como a PSI, uma política de privacidade que trata da tua gestão de dados interna. Tá? Então, só toma muito cuidado com isso, né? Às vezes o pessoal vai lá, faz a declaração de privacidade, põe no site e fala: ah, eu tenho lá no meu site uma política de privacidade. Não é aquilo. Aquilo a gente considera uma declaração de privacidade ao mercado. É um comunicado ao mercado. Aquilo que está lá no site teu, tá? É mais um comunicado ao mercado. Tem que ter uma política de proteção de dados interna para os colaboradores. Como é que os colaboradores têm que atuar na privacidade e proteção de dados? Isso é a PPD. Ela tem que estabelecer um ciclo de vida, né? Nós aqui na Tracker é coleta, armazenamento, acesso, compartilhamento e eliminação. Beleza, pessoal? Mas também não quero entrar em detalhes de PPD aqui. Tem outros vídeos aqui no canal, outros webinars que tratam especificamente de PPD, tá? Então aqui na fase do fazer, né, a gente vai montar a nossa pirâmide de documentos. Isso aqui é um outro conceito que eu tenho apresentado em outros webinars e é um conceito bem legal para aplicar na tua governança de segurança e privacidade. Ter em mente que os documentos todos estão organizados em uma pirâmide, a pirâmide de documentos. Lá no topo maior, a gente tem políticas, são os documentos de topo. Até que a política não deve entrar em tantos detalhes, né? A política tem que ser mais alto nível. A partir das tuas diversas políticas, a gente deriva normas. A norma, que é derivada da política, começa a detalhar um pouco mais as coisas. Diretrizes mais específicas, a gente vai ter nas normas. Política mais alto nível, norma com diretrizes específicas. Procedimentos derivados das normas para a implementação das diretrizes. Então, eu tenho uma política de alto nível, uma norma com diretrizes mais específicas e procedimentos com o passo a passo de como implementar uma ou várias diretrizes daquela norma, tá? E depois, relatórios, termos, a gente chama de documentos de apoio. Relatórios, termos, registros, formulários, checklists, qualquer outra coisa, são documentos de apoio dos procedimentos. Dá uma olhada nessa estrutura aí na tua empresa. Será que todo procedimento que você tem, ele pode ser associado a uma norma acima dele? Será que toda norma que você tem pode ser associada a uma política acima dele? Daí tu tem essa pirâmide bem bonitinha. Ah, tem um formulário que tem que ser preenchido. Teoricamente, esse formulário ele tem que ser preenchido porque tem um procedimento que diz que tem que preencher isso, como preencher, tem uma norma que define a diretriz desse procedimento, tem uma política que define lá a diretriz da norma, tá? Vou dizer para vocês, essa pirâmide no mundo real, na vida real, ela é bonitinha assim, toda certinha? Não, não é, né? Mas a gente sempre tenta caminhar para isso. É igual ao ciclo PDCA. Ah, o ciclo PDCA, ele é todo bonitinho assim na vida real? Ah, ele começa bonitinho no plain, depois ele vai pro do, check. Ele não é todo bonitinho assim na vida real. Mas a gente tem essas estruturas em mente para caminhar para elas. Ah, eu sempre estou tentando me aproximar de um ciclo PDCA mais perfeito. Eu sempre estou tentando me aproximar de uma estrutura de pirâmide de documentos mais correta. Beleza? Antônio tá por aí. Valeu a participação, Antônio. A pirâmide seria apenas para documentos internos? Entra nessa pirâmide documentos de órgãos reguladores? Assim, ó, no caso de vocês, que é política sistêmica, ela é a política de vocês, tá? O que não entra, por exemplo, LGPD. LGPD tinha que estar nessa pirâmide? Não. Eu tenho que ter uma política, né, que cita a LGPD. Eu tenho um documento regulatório do Banco Central. Ponto, vou pegar teu caso aqui, né? Documento regulatório do Banco Central. Não, ele não entra nessa pirâmide, tá?
Mas assim, o meu receio que tu perguntou internos, política de segurança para fornecedores. Ela é externa, ela é aplicada para o fornecedor, para fora da minha empresa. Ela está aqui sim em política. Né? Então, política de segurança para fornecedores entra aqui. Né? Ah, vocês têm da confederação, que seria a confederação, para todo mundo entender aqui, Unimed também, né? Ah, da minha confederação vem uma política que tem que ser aplicada para todo mundo. Ela é também a minha política, então ela entra aqui em política. Ah, mas uma resolução do Banco Central não entra aqui. Pessoal da Unimed. Ah, uma resolução da ANS não entra aqui. Ah, mas uma política da Unimed Brasil entra aqui. Porque acaba que a Unimed Brasil é a minha própria Unimed, sou eu também, né? O CCS lá no Cicobi, que seria a confederação, faz parte da minha própria empresa, então entra aqui, tá? O que não entra aqui é documentos de órgãos, tá ali a pergunta do Antônio, né? Documentos de órgãos reguladores, Bacen, ANS, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, não entra aqui, tá? Coloquei aqui algumas normas só de exemplo, mas para exemplificar também, vamos em frente, que o nosso tempo está passando. Mas tá tranquilo, já estou na reta final. Check. Então, fizemos o plain, mas deixa eu puxar aqui, né? Lembra, o plain é aquele diagnóstico para trazer coisa nova também, tá? Por isso que tem os gaps, por isso que tem o risco. O plain é para trazer problema novo. Desses problemas novos, eu vou para o do e eu melhoro o que eu já tinha. Ah, mas não tenho nada, ou não tenho aquele determinado controle. Implementa o controle. Ah, mas eu já tenho o controle. Show de bola. Melhore o controle a partir do que você identificou no plane. E aí a gente vai para o check. O check, ele é para avaliar o que acabou de ser feito no do. Isso na teoria do PDCA. Eu sei que vocês passam por auditorias que acaba verificando tudo de tudo de tudo, normal de auditoria. Mas na teoria do PDCA, o check é para verificar a implementação daquele do, ok? Uma coisa que a gente está fazendo muito agora, a gente está implementando norma de eliminação de dados, isso é o que está pegando bastante nos nossos clientes agora, né? A gente está implementando uma norma de eliminação de dados. E a gente está vindo com cheque e fazendo uma auditoria específica, auditoria de eliminação de dados. Estava aqui a norma, né? Ó. Aqui, ó. Norma de eliminação de dados, norma de uso da IA. Daí a gente pode vir lá no cheque, depois de implementado, e fazer uma auditoria de eliminação de dados. Pô, a eliminação de dados que eu prometi que eu ia fazer foi bem feita? Vamos verificar isso na auditoria de eliminação de dados, tá? Daí eu tô bem certinho seguindo a história do PDCA, ok? Ó, então aqui, auditoria, eu queria destacar isso, né? A auditoria é verificação de conformidade de controles previamente implementados. Acho que eu tenho até aqui aqui, ó. AED, a auditoria de eliminação de dados. Uma auditoria da LGPD, auditoria prévia ou interna, né? A auditoria de proteção de dados, a auditoria de segurança da informação é mais geralzona, né? A auditoria de segurança de tecnologia, a auditoria de gestão de TI. Mas vamos pegar o exemplo que eu estou trazendo aqui, né? Ah, então no do, na parte de fazer, no do, a gente fez lá a norma de eliminação de dados, e aí eu vou para o cheque e eu vou verificar se aquilo que eu acabei de implementar foi bem implementado. E a gente vai para o check, a auditoria de eliminação de dados. Ah, não, pô, peraí, mas a galera fez a norma de eliminação de dados, mas não foi bem feito. Dados que deveriam ter sido eliminados não foram. Isso eu vou pegar na auditoria de eliminação de dados. Tá? E, acima de tudo, a auditoria não é diagnóstico. Diagnóstico é risco ou gap. Tá? A auditoria é verificação de conformidade com o que você prometeu que teria implementado. Ok? Bom, outro que eu pego aqui na parte de check, acabo colocando a parte cyber, tá? Scanning, exploring, pentest, phishing, não tá aqui? Não tá aqui. Phishing também a gente coloca na parte de check, tá? Porque lá no plain, na verdade o phishing tá meio que nos dois, porque você faz o pentest lá no plain, identifica falhas, arruma e a verificação residual estaria aqui no check, tá? Muito comum em pentest, ok? Bom, vamos para a reta final. Check não tem muito o que dizer. Check é
verificar o do. Você fez no do e vê se foi bem feito no cheque, tá? Lembra, tudo isso aqui, um ano e meio. É o ciclo inteiro de governança. Então, tudo isso daqui levaria um ano a um ano e meio, ou até daqui a pouco a 24 meses. Vamos colocar assim, 12, 18 ou 24 meses para implementar esse negócio todo. E aí, finalmente, a gente chega no ACT. O ACT é o último cara, plano de ação. Teoricamente, o ACT seriam só as ações apontadas na auditoria. Mas na prática não é assim que acontece, tá? Na prática, a gente acaba jogando tudo quanto é plano de ação no ACT. O ACT, traduzindo, seria melhorar, né? Você planeja, faz, verifica e melhora. Né? Não seria agir. Ah, vou traduzir o ACT para português, agir. Não, seria melhorar. Planeja, faz, verifica e melhora. Então, nesse melhorar, a gente acaba jogando todo o plano, todos os planos de ação no ACT, tá? Então aqui, um exemplinho básico de plano de ação. Aqui eu queria mostrar esse slide para vocês, é bem legal. Esse slide é de um caso real de plano de ação da Tracker, mas um plano de ação que a gente chama de consolidado. Eu peguei os vários controles que a gente desenvolveu ao longo de um ciclo todo, ou de tudo que está acontecendo, e a gente jogou em um plano de ação consolidado. Tá? Então, exemplo, neste plano de ação consolidado, eu tenho 243 ações. É um plano de ação consolidado de uma empresa, e ele está 9% desenvolvido. Olha que encrenca, né? Não é fácil. A prática não é fácil. A teoria é bonitinha, né? Mas a prática não é fácil. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 243 ações, 9% desenvolvido. O que é legal aqui? Nós, na Tracker, você pode aplicar isso na tua empresa também, nós criamos um conceito chamado de temática da ação, ou categoria. A gente acabou não botando categoria, a gente colocou temática. Então, as ações, elas possuem temáticas. E eu agrupo as ações por temática. Por exemplo, eu tenho 15 ações. Olha aqui, eu consigo assinar? Consigo assinalar. Achei que era uma imagem. Ó, deixa eu pegar um cara aqui. Ó. Eu tenho 15 ações ligadas à revisão da PSI. Então, eu não trabalho no plano de ação micro, açãozinha por açãozinha. Também não recomendo que você faça isso aí na tua empresa, tá? Pô, eu tenho 200 ações. Vou pegar ordem sequencial, uma ação de cada vez para fazer. Cara, não rola, vai morrer fazendo ação. O que a gente faz na prática? A gente pega o plano de ação consolidado lá no ACT, a gente agrupa por temáticas e a gente vai atacar uma temática e não uma ação de cada vez. Por isso aqui já vale ouro, né? Porque foi aprendizado nosso de, sei lá, 10 anos tentando bater a cabeça para desenvolver plano de ação. E plano de ação é a coisa mais difícil que tem para seguir em frente, né? Aquelas ações ficam ali cozinhando, cozinhando, cozinhando e não vão para frente nunca. Então, estratégia para avançar com o plano de ação é uma coisa bem importante. E aí, quando eu vou pegar o plano de ação para fazer, eu venho, escolho uma temática, ó, a gente vai fazer uma revisão da PSI. Então, beleza, eu vou matar 15 ações de uma só vez. Né? Eu vou pegar para executar 15 ações de uma vez só. Porque eu estou pegando, na verdade, a temática. Pega aqui a parte de socialização, que seria treinamento e conscientização, né? Eu tenho nesse plano, que é um plano real, 28 ações de socialização. Se eu vou fazer uma semana de segurança, então eu vou tentar já matar essas 28 ações numa tacada só, tá? Então, bem legal. Aqui ó, a parte de infra, ó. Mais cyber, né? Cibernética. Adequações de infraestrutura, 19 ações. Revisão da PPD, 24 ações. O roupa lá da LGPD, 12 ações. Então a gente vai sempre trabalhar por temática e não a ação de cada vez, ok? Vou deixar, tô quase terminando, já vou deixar o comentário do Márcio ali para eu ler no final, que o nosso tempinho tá também correndo, né? Beleza, pessoal? Mas o importante é assim, aqui no ACT é agir, tá? Melhorar. Eu falei que não era agir, né? Melhorar, beleza? Ó, agora que a gente está terminando, vamos revisitar a metodologia da Tracker. Tá vendo como o ACT, eu coloco ele não no fim do ciclo, o ACT está meio que ligado com tudo?
Então o meu PDCA ele é um pouquinho diferente, né? Beleza, eu tenho o plain, o do, o check e o act. Mas o act está meio ligado a tudo. Porque como ele é o melhorar, ele vai ter plano de ação lá do risco, plano de ação da fase das políticas, plano de ação dos procedimentos, plano de ação das auditorias, está tudo meio interligadão no act, tá? Beleza, vencemos o nosso conteúdo. Então, a minha ideia hoje aqui era dar essa visão geral do ciclo PDCA. O meu desafio para mim mesmo, mais do que tudo, era tentar trazer o PDCA para a prática, não para a teoria. Tentar trazer o PDCA para a prática e como é que vocês podem aplicar o PDCA na sua empresa para gerenciar tudo o que acontece. Tá? Gerenciar toda a governança, toda a gestão de segurança e de privacidade. Então, dá uma analisada aí na tua empresa, vê se o PDCA se aplica ou não para você, tá? E ele pode ser usado como uma ferramenta meio para organizar esse todo, porque o grande problema é que às vezes a gente se perde no todo do que está acontecendo, a gente não sabe mais quando está fazendo, ou está diagnosticando, ou está melhorando, ou está auditando. Tudo começa a se misturar e fica um rolo esse negócio. Beleza, pessoal? Já é quase meio-dia, eu quero liberar a galera aqui, tá? Obrigado aí, quem pôde participar. Vai estar disponível no canal do YouTube, se inscreva lá. Canal Tracker é onde estão os webinars. Destaque TI, conteúdo para profissionais. Alerta corporativo para colaboradores, tá? Para os seus colaboradores. Obrigado, pessoal. Perguntas, comentários, coloquem aí no chat. Agora eu vou dar uma olhada na pergunta do Márcio. Na fase de ações, obrigado, Melri, pessoal. Na fase de ações é imprescindível que todos os setores, departamentos da empresa estejam sincronizados, é bem difícil a parte de ações, né? Melhoria suas atividades, pois muitas atividades é uma parte complementar do outro. O plano de ação, Márcio, é realmente isso, né? É a coisa mais complicada que tem. Uma ação não melhorada pode prejudicar a eficiência de todas as outras. O que a gente vê, né, Márcio, bem observado isso aí, que a gente planeja muito bem, a gente até pode desenvolver muito bem, auditar muito bem, mas o plano de ação é uma encrenca. O plano de ação, ele fica, como o Márcio comentou aqui, lá pendurado e aquelas ações parece que não andam nunca. Então, o desafio bem colocado, comentado, complementado pelo Márcio aqui, é realmente o plano de ação andar. Beleza, pessoal? Obrigado aí pelo pessoal que está dando retorno. Vamos ver todo mundo que está aí. A Melri eu já comentei. Obrigado, Márcio, pela tua participação aí ao longo do webinar. Gustavo, Cláudio, o Rodrigo ali, que é o Lima Ferreira, né? Mas é o Rodrigo. Obrigado, Tacir. Todo mundo aí que participou. Pessoal, até o mês que vem, até o próximo webinar. Valeu! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E para mais conteúdos como esse, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho de consultoria na área de segurança da informação, privacidade e proteção de dados, acesse o nosso site trackerconsultoria.com.br.